Alô, meus amigos, esse é o canal Roberto Kodama, análise do jogo Bragantino 2, Santos 0, um jogo horrível, apático, desorganizado, sem vontade do Santos. Um jogo realmente para esquecer. Fazia tempo que eu não via o Santos tão sem ritmo, sem vontade, sem tática, sem nada. Hoje o Santos não entrou em campo. Santos foi dominado pelo Bragantino, perdeu de 2-0, poderia ter sido mais. Terceira fora de casa no Brasileirão, e o Peixe, com essa derrota, está longe do G4, está na 12ª posição com 11 pontos. E o Bragantino, com essa vitória, ultrapassa o Santos, está na 10ª posição com 13 pontos. O Santos jogou muito mal mesmo, tá? E sofreu aí os gols de Vitinho e Juninho Capixaba. No primeiro tempo, assim como no segundo, o Bragantino dominou, tendo a primeira chance aos 6 minutos com Elinho, em tabela com Sacha, que chuta por cima. Aos 9 minutos, o Ângelo, também de má atuação, responde para o Santos, arriscando de longe e mete para fora. Aos 26 minutos, novamente Elinho, uma pancada da intermediária, João Paulo espalma. E o primeiro gol acontece aos 30 minutos do primeiro tempo, com Sacha, que cruza, e Vitinho bate no canto esquerdo. Vitinho, boa partida, assim como Eric Ramírez, que quase fez o segundo livre dentro da área, e o João Paulo faz uma grande defesa. Aliás, o João Paulo foi o melhor do Santos. O João Paulo, não fosse ele, o Santos poderia ter sido goleado nesta partida em Bragança Paulista. E o Santos não consegue reagir, não tem força para reagir e tampouco criatividade para reagir. Na segunda etapa, o Bragantino segue dominando, segue com mais força ofensivamente. Aos 7 minutos quase amplia, após escanteio aí cobrado. Eric Ramírez emenda uma bomba e o João Paulo mais uma vez defende. No rebote, Elinho pega a sobra e o João Paulo de novo salva. João Paulo foi o grande nome do Santos, outro que escapou das críticas foi o Inocêncio, que fez uma partida razoavelmente boa e se salva da mediocridade dos demais do time do Santos, do elenco do Santos, porque depois entraram também nas substituições que pouco acrescentaram. Aos 30 minutos, o segundo gol do Bragantino, Luan Patrick cruza e o Juninho Capixaba só dá um desvio de leve de cabeça para fazer o segundo gol. Realmente é uma partida muito ruim do Santos, não se encontrou em campo, poderia ter levado uma goleada, como eu falei antes, não fosse o João Paulo. Santos não criou, tanto é que o goleiro do Bragantino pouco trabalho teve durante todos os 90 minutos. E a zaga do Santos volta a falhar de forma coletiva, de forma conjunta, né? Fernandes mal, Dodge perdido, David também isolado, apostando na correria, mas sem efetividade. Soteldo voltou mal, né? Voltou mal fisicamente, inclusive. Lucas Lima, muitos erros. Lucas Lima não se encontrou em campo. Lucas Lima perdidaço em campo e tomando decisões muito erradamente. Ângelo muito mal. Olha, o Ângelo, não sei o que está acontecendo com o futebol desse garoto aí. O Ângelo não está bem. Psicologicamente também, acredito eu. Ele vai ter que encontrar novamente o bom futebol que fez alguns clubes aí, como o Flamengo, se interessar pelo futebol. Ângelo não está jogando bem e já faz algum tempo. Time sem vontade, time sem atitude. Hoje se viu o Santos realmente muito perdido em campo, sem alma, covarde até, eu diria. Covarde até, eu diria, porque tem toda uma torcida por trás do futebol medíocre apresentado pelo Santos. Parecia que estavam com medo de jogar, sem padrão de jogo, e nisso o Odair também tem a sua culpa, com certeza tem a sua culpa. Time perdido e fisicamente também mal preparado.
João Paulo e Inocêncio se salvaram, como eu falei antes. João Paulo fazendo boas e decisivas defesas. Nas substituições do Odair Hellmann também nada adiantaram, como Patati, como Mezenga, como Daniel Ruiz, entraram e não acrescentaram. O ataque do Santos foi praticamente nulo. Por quê? Porque não teve criatividade do meio de campo, porque não teve organização no meio de campo. A defesa também teve as suas falhas. O Odair realmente vai ter muito trabalho para organizar até quarta-feira, portanto tem amanhã, segunda e terça para treinar, para conversar, para motivar, para juntar os cacos, porque o que se viu do Santos foi algo realmente para esquecer. Quarta-feira tem jogo decisivo contra o Bahia e tem que animar essa turma aí que está levemente desmotivado. Hoje foi jogo para esquecer, para virar a chave para a Copa do Brasil. 3 dias depois, passa a segunda, passa a terça e na quarta já tem o jogo decisivo pelas oitavas de final, jogo de volta contra o Bahia. O Bragantino, jogando em casa, mostrou bom futebol, dominou amplamente as ações nessa partida contra o Santos e com muita organização, chegando forte no ataque, aproveitando-se principalmente dos erros do Santos. Aliás, o que o Santos errou hoje em termos de passe, em termos de tomada de decisão, e nisso eu incluo o Lucas Lima, nisso incluo o Ângelo, nisso incluo também o Dodge. 3 das esperanças aí do Santos que realmente não se encontraram, e o Bragantino se aproveitou disso e meteu 2-0, poderia ter metido mais. Bragantino tem toda uma semana livre para enfrentar o Fluminense, que também está caindo pelas tabelas, né? Acabou o gás do Fernando Diniz, mas o domingo às 16 horas o jogo é no Maracanã. O Bragantino tem, portanto, toda a semana para trabalhar. E o Santos, quarta-feira, como eu falei antes, tem o Bahia na Fonte Nova, 19 horas. O Bahia que perdeu para o Internacional e o Bahia que jogou bem, principalmente no segundo tempo, mas não teve a efetividade. O Bahia não está bem, o Paiva está pressionado também, portanto vai ser um jogo em que quem vencer e passar pela Copa do Brasil pelo menos alivia um pouco a pressão que está em cima de Odair Hellmann do Santos e a pressão que está em cima do Renato Paiva no Bahia. Quarta-feira, portanto, é Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas da final, sendo que o jogo de ida foi 0-0. Portanto, quem vencer passa de fase, né? E quem perder fica pelo caminho. Empate leva para as dramaticidades das penalidades máximas. E o Santos no Brasileirão, próximo adversário será o Internacional, que venceu por 2-0 o Bahia hoje no Beira-Rio, mas o jogo é na casa do Santos, na Vila Belmiro, é sábado, dia 3 de junho, às 21 horas. Tá aí, esse é o Santos, que vai ter, como eu falei antes, que juntar os cacos e tentar organizar e dar uma cara para esse time. E esse é o trabalho que Odair Hellmann tem a partir de amanhã, quando o Santos volta a se preparar para o jogo decisivo contra o Bahia. E sei lá da onde, mas o Odair vai ter que encontrar soluções para este Santos totalmente perdido na partida de hoje. Foi o que eu vi de Bragantino 2, Santos 0. Quero ouvir a sua opinião, deixe nos comentários o que aconteceu, o que você achou do Santos e qual a sua opinião sobre o técnico Odair Hellmann. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado, beijo no coração, te inscreve no canal e dá joinha sempre. Fique com Deus.